Tá gravando, tá valendo. Voltamos com o podcast do Clube Arte 7, depois aí de algum tempinho, quase 2 anos. Basicamente o mesmo tempo também que a pandemia começou, a gente meio que deu uma parada. Enfim, culpas diversas, inclusive um pouco minha. Mas o importante é que a gente voltou agora, né, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é falar sobre cinema, que é falar sobre filmes. A gente gosta de assistir, a gente gosta de se aprofundar, né, nesse tipo de arte, de se aprofundar naquilo que a gente gosta de consumir no nosso dia a dia, que são filmes. E a gente consumiu bastante durante esse tempo, imagino eu, aqui de diferentes formas, e por isso a gente decidiu voltar com o podcast, voltar a falar sobre cinema, voltar a falar sobre séries e por aí vai. E hoje aqui, quem conhece o podcast das antigas, conhece ele. Vinícius, fala aí, mano, tudo bem? E aí, galera, tudo sob tranquilo? É o padrão, né? Tem que se seguir a risca. É isso, tamo junto, tamo voltando aí às atividades do podcast e falando sobre o que a gente ama falar, que é a sétima arte, série e audiovisual em geral. É isso aí, também aqui o Will. Fala aí, o William que também que é das antigas do podcast, vai reconhecer o William aí. Fala aí, mano, tudo bem? E aí, cabeça, de boa? É o famoso again. A gente brincava muito disso no tempo da faculdade e agora a gente voltou com outro projeto, voltando novamente. E no gás para a gente fazer esse primeiro episódio da volta, o primeiro de muitos. Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente falar. E ele aqui, esse cara, ele nunca participou, né, antes, mas que bom que ele tá participando desse primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos. Luan, muito obrigado por aceitar o convite. Luan, que também foi nosso colega na faculdade, é publicitário, é redator, roteirista dos bons. Obrigadão, Luan. Fala aí, mano. E aí, manos, prazer estar aqui. Só não vale começar mentindo aí, falando que eu sou roteirista dos bons aqui. No publicitário, beleza, a gente se vira porque é profissão, mas roteirista estamos caminhando aí. Mas é isso, prazerzão estar aqui e já gosto de estar, já me convide pro próximo. A não ser que eu fale muita merda. Não seja muito modesto, não seja muito modesta, né? E aí, vamos começar esse nosso papo. Eu acho que ninguém aqui imaginou, né, que a pandemia ia durar. Ela ainda não acabou, né? Óbvio, mas a gente não. Acho que ninguém aqui imaginou que a pandemia ia durar 2 anos, né? Eu acho que quando começou, todo mundo achou que ia ser ali alguns meses, um período curto, que a gente ia voltar para a sala de cinema logo em seguida, voltar à nossa vida normal logo em seguida, mas acabou se mostrando o contrário, infelizmente. A gente já está aí, né, em fevereiro, né, de 2022, 2 anos desde o início disso tudo, e assim como a pandemia afetou, né, a nossa vida de maneira geral, trabalho, estudos, enfim, vida familiar, planos e tudo mais, também afetou, melhor dizendo, a maneira que a gente consome cinema, que a gente consome filmes, que a gente tem contato com essa arte e outras artes de maneira geral, né? Por que não? Então, isso acabou mudando a nossa dinâmica, né? De assistir, acabou mudando a nossa dinâmica de encontrar também as pessoas para conversar sobre, enfim, nossos círculos sociais e tudo mais. E o que é comum a todos nós aqui, que a gente era muito assíduos, né, a ir ao cinema como estabelecimento, a ir ao cinema como um local físico. Basicamente, a gente, quase toda semana a gente estava lá, às vezes até mais do que uma vez por semana, compartilhando aquela experiência coletiva, né, de estar dentro da sala e depois conversar sobre, por aí vai. Só que isso foi mudado não por opção nossa, né, por algo que é muito maior do que a gente, e foi uma mudança que era importante de acontecer, porque a saúde, né, a vida das outras pessoas é mais importante dentro desse momento do que ficar fazendo tudo aquilo que a gente gosta, a gente sabe disso. Então, diante disso tudo, né, na falta, né, do cinema físico, na falta da experiência coletiva, eu queria saber de vocês como foi que a pandemia mudou, né, a dinâmica de vocês consumirem o cinema
como arte, né? Não, mas não necessariamente o cinema como aquele estabelecimento físico comercial que a gente ia por toda semana. Eu queria que o William respondesse logo de primeira aí, Will. Fala aí pra gente como foi que mudou pra você. Pronto, cara. Marco, eu acho que um dos grandes pontos que a pandemia ele trouxe assim foi o avanço da digitalização do consumo, entendeu? Que a gente já estava vivendo isso com o avanço das streams, a própria Netflix, a Amazon Prime já estava lançando conteúdos, filmes, necessariamente falando, nas suas plataformas exclusivas. E quando aconteceu a pandemia, de fato, o que aconteceu foi o avanço desse consumo nas plataformas digitais, entendeu? Então, obviamente, de um dia para o outro, literalmente, a gente não podia mais sair de casa para nada, consequentemente, para ir para o cinema também não. E aí o que aconteceu foi tudo em casa, cinema em casa, você assiste filme, série, todo tipo de conteúdo você absorve de casa através de plataformas digitais, entendeu? Eu acho que foi muito interessante esse período, essa situação no caso, porque como eu falei, era algo natural a gente começar a consumir mais conteúdos através dessas plataformas, entendeu? O que houve foi um avanço. E aí eu acho interessante que é um dado que eu estava vendo da Telecine, que no ano de 2020 teve um aumento de mais de 500% na sua plataforma, na sua streaming de consumo durante a pandemia. Eu achei isso muito louco, velho. Porque é um número muito alto comparado a dados do ano anterior, 2019, no caso. Isso só comprovou que a gente não deixou de curtir a sétima arte, de curtir entretenimento de fato. De fato, não afetou esse nosso desejo de consumo. O que houve foi uma mudança de foco, uma mudança de plataforma, pode-se dizer, entendeu? Por isso que eu bati muito nesse ponto do avanço da digitalização do consumo, porque para mim foi muito isso. Dizem que a pandemia conseguiu acelerar, né, a digitalização de todas as coisas por ano, assim. Então é muito interessante, principalmente esses dados que tu trouxe. Eu lembro que logo no início da pandemia, alguns governos tiveram que solicitar, né, as plataformas de streaming para diminuir a qualidade do vídeo, porque estava consumindo muita internet, todo mundo em casa. Então, tudo isso faz muito sentido, né, de você estar conectado de uma forma diferente. Para tu foi mais ou menos isso, Luan? Foi mais ou menos nessa pegada também? Como foi? Cara, assim, eu acho que a maior coisa que eu senti na pandemia foi muito sobre o lance de ter um momento cinema, sabe? Tipo, não necessariamente um cinema, mas um momento que, tá tudo escuro, o silêncio absoluto, ninguém vai tocar no celular, a gente vai ver o que tá acontecendo aqui durante 2 horas e depois a gente vai chegar aqui, sentar numa cadeirinha e vamos todo mundo discorrer sobre. Porque, e aquilo que você tava falando sobre a experiência coletiva, eu acho que esse foi uma das coisas que eu mais senti falta, porque apesar de às vezes, eu falo com você direto, às vezes quando eu curto um filme eu indico e às vezes a gente troca uma ideia rápida, com o Vini também eu faço isso direto, só que não é a mesma coisa do que o dedo na cara, porra, por que você não curtiu isso, como é que você achou essa cena ruim, mas aquilo é genial. E eu acho que a digitalização ela tem essa consequência, né, principalmente porque para ter um momento de cinema, digamos assim, né, seja dentro do cinema ou fora dele, a gente sabe que é um pouco caro. E foi basicamente isso. Isso foi o que eu senti mais falta e senti mais dor, assim, durante esse período, né? Porque acho que com home office muita gente sentiu isso também. Sua rotina acaba sendo outra porque você tá em casa, mas tá no trabalho, tá trabalhando, mas tá em casa e às vezes você não consegue se desprender totalmente de alguma coisa para fazer coisa X. E isso foi um jeito que
que mudou também do jeito que eu consumia filmes, digamos assim, mais conceituados, filmes mais pensantes, porque eu tinha que ter um tempo parado para isso, e aí é muito difícil você encaixar isso até no final de semana que tá todo mundo em casa, né? Tipo, eu acho que essas foram as coisas que eu mais senti falta. Então, eu acho que basicamente é isso. Esse gancho, velho, que tu falou do momento cinema, assim, eu não posso deixar de comentar rapidinho aqui, antes de passar pra Vini, porque eu também senti essa coisa durante esse período, principalmente de, assim, porque não é que esse período pra mim ele foi para essa experiência, né, de consumir cinema, ele não foi, assim, de toda negativa, assim, teve momentos pra mim que foi de pura nostalgia. Por que nostalgia? Porque eu lembrei da minha época mais de infância, né, de criança, que eu cresci num lugar onde eu não tinha cinema na cidade. Então meu contato com o cinema como estabelecimento era nas férias, né, era algumas vezes por ano e tudo mais. Então eu cresci dentro do contexto de ter contato com a arte do cinema através da TV, através, né, da fita, através dos DVDs, sabe? Esse tipo de coisa que automaticamente foi migrando, né, pros downloads digitais da época e por aí foi. Então, me vinha muito assim, essa coisa da nostalgia da época que eu era criança, que eu era um adolescentezinho consumindo, né, filmes dessa forma. Porque era a única opção que eu tinha. Então, eu passei a fazer de uma maneira que até mesmo eu não fazia antes. Porque geralmente a gente sempre estava assistindo filme em casa também antes da pandemia. Só que a pandemia te obriga a ser essa única opção. Então, quando isso acaba sendo a única opção, você também sente aquela coisa, eu preciso fazer desse momento ainda mais especial do que já era, sabe? Para substituir dentro das proporções, essa coletividade. Aquela coisa de se trancar lá naquela caixa preta e ter aquela experiência, assim. Então, me veio muito com esse sentimento de resgatar aquela simplicidade que tinha antes de consumir de um jeito muito leve e puro, né? Que muitas vezes não tinha aquele glamour todo, aquela correria toda, mas que era muito bom de se assistir, e eu meio que resgatei isso, assim. O Luan falou isso, eu não tive como deixar de lembrar. E pode falar, Vini, também, se quiser, que eu acabei entrando na tua frente aí, mas fica à vontade. Relaxa. Trazendo um pouquinho mais do que o Luan disse aí com relação ao momento cinema, achei muito massa a expressão que ele usou, momento cinema, porque era bem isso, tipo, é bem isso pra mim. O cinema pra mim é uma experiência, né? Como o Luan falou, é você entrar na caixa preta com a projeção vindo de costa, é uma experiência coletiva e ninguém vai mexer no celular e sendo projetado na tela, vamos curtir aqui, vamos sentar, vamos debater sobre o que a gente tá vendo, sobre o que a gente tá assistindo. A essência é bem essa mesmo. E você não poder fazer isso meio que me broxou um pouco, sabe? Então, tipo, eu confesso que eu nunca fui um consumidor assíduo de streamings, tipo assim, vou sentar aqui pra assistir vários filmes no streamer, na TV, no computador. Eu prefiro ir no cinema, se tivesse uma opção. Pra mim, o perfeito, se eu pudesse chegar no cinema e abrir a Netflix, escolher os filmes que eu quero assistir e dar play. Seria lindo, tá ligado? Porque pra mim é o supra-sumo, assim, da experiência de ir ao cinema, é você estar numa sala escura e você sentar e você assistir. Então, tipo, eu nunca fui um consumidor muito assíduo e meio que fui forçado a ter que assistir. Então, meio que eu não tinha o cinema pra eu ir. Então, se eu não assistisse pelos streamers, pela internet ou no computador, em algum lugar, eu não ia conseguir assistir filme nenhum. Então, eu tive que começar a me render a isso e começar a assistir mais filmes nos streamers. Mas eu confesso que eu ainda assisti muito poucos filmes na pandemia. Eu acho que não chegou nem a 100 filmes durante a pandemia. Acho que não chegou nem a 100 filmes durante esses 2 anos de pandemia. Então, tipo, também, como eu não era um consumidor muito... Não sou um consumidor muito assíduo de séries, então isso também me pega um pouco, porque às vezes você tá ali no stream, você bota uma série por 4 temporadas, 3 temporadas, você fica ali entretido por, sei lá, uma semana, 2, se você não... 3, seja um mês, se você não for um cara que assiste muito. Mas você fica ali entretido com aquilo. Só que como eu também não assisto muito séries, eu meio que me vi, às vezes, postergando muito pra assistir, ia lá, escolhia, botava na lista, ia lá e dava play, parava, não vou assistir não, e parar, e pausava. Porque é aquilo, né?
é o mundo que tá ao teu redor ali, meio que o cinema ele é como se fosse um domo que ele te protege, né? No cinema, você não vai ter ninguém que vai vir te chamar, você não vai ter tua mãe que vai vir pedir pra tu dar pausa pra tu olhar um negócio de casa, tu não vai ter o celular tocando, tu não vai... Então, tipo, você não pode... Você tá em casa, aí você bota um filme pra assistir, e nesse momento que eu ia assistir um filme durante a pandemia, eu sempre avisava, eu saía dedicado assim, ó, agora eu vou assistir um filme, gente. Ia na sala, eu vou assistir filme, viu? E entrava dentro do meu quarto, apagava a luz e tentava criar o meu cinema ali. E meio que as pessoas estavam avisadas que eu tava assistindo o filme. Porque é natural o meu instinto de eu estar assistindo um filme e alguém vem e atrapalha, eu vou sair puto. Não vou estourar em cima da pessoa, mas a minha feição vai ser de tristeza e de, né? Porra, no meio da história tu me fez parar, sabe? Aquele negócio, a pessoa percebe que você é uma feição irritada. Então, tudo isso, sabe, me fez assistir muito poucos filmes na pandemia. E uma coisa interessante foi também que o Marco falou, a volta de assistir filmes na TV. Tipo, o primeiro filme que eu assisti, eu até comentei com o Marco, foi Lágrimas de Sol, que foi na TV que eu assisti. E esse filme, ele é um marco pra mim, assim, tipo, é o primeiro filme que eu lembro de ter assistido na TV junto com minha mãe, quando eu era criança e tal. E foi um momento muito marcante. Não vamos entrar no mérito se esse filme é bom ou ruim, mas é porque foi marcante. Não importa se o filme é bom ou ruim. Marcou a minha vida como consumidor disso, como consumidor de filmes. E aí, eu me peguei na pandemia, por exemplo, reassistindo Django Livre. Tava eu lá na sala de casa, zapeando a TV, Django Livre. Acabar de conversar, eu deixei. E assisti 2 horas de filme, pra mim, tipo, com várias aquelas pausas no meio da cena, e depois foi muito nostálgico pra mim, tipo, dar um comercial e voltar e aparecer um nomezinho amarelo embaixo da tela, assim, tipo, parte 4, Django Livre. Porra, eu falei, caralho, que negócio massa. Eu era criança na época que os filmes eram divididos em partes na TV. E aí, nunca ando sem assistir filmes pela TV e reviver tudo isso foi bem bacana, assim, tipo, acho que eu assisti uns 2 ou 3 filmes na TV. Aí depois eu voltei a ter que assistir no streaming, e também agora, né, que acabou dando uma afrouxada, a gente conseguiu voltar um pouco pro cinema, mas aí os casos estão aumentando novamente, então a gente tá deixando de ir ao cinema novamente, então meio que tá meio conturbado, né, esse período. Mas é basicamente isso, eu falo pelos cotovelos, então se deixar aqui eu vou até amanhã. Marquito, eu vou te cortar só porque eu lembrei de uma parada. Não, fiz uma vez quando eu era criança, velho, tipo... Pô, criança inventa essas coisas pra tentar ganhar um trocado, né? Tipo, vender geladinho, não sei o quê. E aí tinha um monte de fita. Aí eu alugava... Tipo, tinha um brother daqui do condomínio que ele tinha os filmes mais adultos e eu tinha os filmes mais, tipo, Scooby-Doo e A Caçada Virtual, Spirit. Aí, tipo, eu alugava pro irmão do meu irmão, o irmão do meu vizinho, e o meu vizinho alugava pros pais dos vizinhos da gente. E aí teve uma vez que eu falei, tipo, além de alugar o filme, agora eu vou fazer um cinema. Aí eu botei como é o filme rolando. Aí esse irmão do meu vizinho, tipo, tava aqui assistindo não sei o quê. Aí eu pausei o filme, comecei a zapear a TV e falei que era horário do comercial. Eu fiquei meio zapeado. Aí eu voltei e dei o filme. Aí ele, pô, bota o comercial de novo aí. Empreendedorismo e publicidade caminhando juntas de pequeno, tá ligado? Maravilhoso. O cara criou uma experiência, pô. Uma experiência. Que é a coisa mais simples do mundo, ligar a TV. Ele criou a sessão da tarde, tá ligado? É a sessão da tarde, verdade. Não, eu acho esse tipo de coisa muito legal, mesclando justamente essa coisa das nossas lembranças, né? E uma coisa mais atual, que é o que o Vini falou, assim, de às vezes ficar muito pistola quando alguém interrompe, era uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda, quando eu tô assistindo, velho, e aí bate na porta e chama, é algo que o cinema, ele não permite, no cinema como espaço físico, ele não permite que isso aconteça, então você realmente fica protegido, assim. Então eu também comecei meio que a bolar coisas para tentar burlar isso e fingir que eu estava dentro de uma sala. Né, meu quarto aqui, por exemplo, eu comecei a trancar a porta, eu tenho minha TV e eu comecei a tentar emular o som do cinema com fone de ouvido, né, assistindo com fone de ouvido, porque cria um som melhor, né, você fica totalmente isolado do que está ao seu redor, e ficava todo trancado para tentar ficar nesse ambiente, né, que era parecido com o que a gente tinha, assim. Então você vai criando estratégias para poder
para poder se sentir confortável, né? Para se sentir confortável, assim. E ao contrário de Vini, eu consegui cumprir várias metas minhas. Eu sempre tinha assim, ó, eu quero assistir determinados filmes esse ano, né, por ano e tal. Só que muitas vezes eu não conseguia, na grande maioria das vezes eu não conseguia. Só que durante a pandemia aconteceu justamente o inverso. Parece que eu fiquei com mais tempo, sei lá, apesar de estar trabalhando da mesma forma, muitas vezes estudando da mesma forma. Eu acho que como tudo fica muito em um mesmo lugar, você acaba tendo a impressão que o tempo rendeu. Então, poxa, foi o tempo que eu mais assisti filme na minha vida, assim. Mais filme na minha vida. Eu acho que nesse período de pandemia eu devo ter assistido quase uns 300 filmes, mais ou menos. Tinha dia que eu mergulhava em mais de um filme por dia, assim, e eu ficava, cara, que delícia isso daqui, sabe? Apesar dos apesares da situação, cara, isso é muito bom, eu tô conseguindo, sabe, ver mais coisas. E sempre compartilhava, na maioria eu sempre compartilhava com o Luan, achei isso aqui, velho. Ele tinha uns achados assim, né, Luan? Uns achados assim, velho, achei um filme tal, toma aqui, velho, ó. É fora do filme de tal lugar, e ia compartilhando e fazendo. Isso foi muito bom pra mim, assim. Cara, eu achei legal, Vini, ter comentado sobre isso, e tipo assim, que é engraçado, né? Na pandemia você, consequentemente, você ficou mais tempo em casa, mais tempo também, porque batia final de semana, você não podia sair, você não estava mais trabalhando, mas também não podia sair. Pô, você tem tempo, se você tem tempo, você pode assistir mais. Eu acho muito interessante ele ter comentado que ele não conseguiu assistir tantos filmes como ele assistia antes. Eu também passei por uma situação parecida, assim. Durante o primeiro ano da pandemia 2020, eu não assisti muitos filmes também. Eu assisti mais séries. Na verdade, eu comecei a assistir séries. Eu não assistia séries, só assistia filme. E aí bateu a pandemia, eu falei, cara, minha grande desculpa para não assistir série foi a questão de se apegar em tempo. Eu nunca gostei de me apegar a algo para ficar muito tempo, assim, e série demanda isso. Pô, aí logo a primeira que eu assisti foi Breaking Bad. Pô, Breaking Bad são quantas temporadas? É uma vida, velho. E aí, eu assisti, eu falei, cara, amei, gostei pra caramba. Tive uma boa experiência com série. E aí, logo ali o resto de 2020, eu foquei muito mais em série do que filme. Aí é uma questão de experiência também, né? Eu me permiti a viver essa experiência mais de série, deixar filme mais de lado, ao mesmo tempo que eu senti que, como bateu a pandemia, não ia vir grandes produções. Você ia consumir o que é que tinha ali em streaming, inclusive. Nada de novo ia ser lançado, pelo menos naquele primeiro ano, que a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Não ia ser lançado nada no cinema e muito menos no streaming, né? A gente viveu mais essa experiência no ano passado. Vários filmes foram lançados na streaming, nas suas plataformas de origem, no caso. Entendeu? A gente teve casos também de filmes que foram lançados no cinema e nas suas plataformas, consequentemente. Também deu vários problemas nisso, em questão de bilheteria, de o que é certo e o que é errado. A gente tem Denis Villeneuve falando sobre, Martin Scorsese também. Então, até um ponto legal aí, se a gente quiser debater depois, eu acho que já dá, mas aí já vai para outro caminho, no caso. Então é isso. Então a gente, falando um pouco como Vini, você consegue também viver novas experiências. Eu achei muito legal isso, entendeu? Maravilhoso, que travou na hora que o William falou, saiu Martin Scorsese. Eu falei, pronto, Martin. Ele mudou o nome do diretor agora. Martin é foda. É o preço de fazer coisa. Inclusive, o nosso podcast era gravado, né? Pessoalmente, a gente se reunia numa mesa, com um cafezinho, né? Bons tempos, uma aguinha, né? Bons tempos, assim, a gente. E era mó gambiarra, viu? E era mó treta. Uma gambiarra, agora tem que ser online, então a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, culpa da pandemia, mas um dia a gente volta pessoalmente aí. Tomara. Mas esse ponto, William, que tu trouxe a respeito, mesmo tu falando que é outro assunto, mas não, eu acho muito válido também, porque eu nunca fui muito assim de concordar que a única maneira de você ter uma experiência cinematográfica é dentro do cinema físico, assim. Até porque se eu fizesse isso, eu seria muito hipócrita comigo mesmo.
Porque, como eu falei, eu venho de um contexto de que eu cresci numa cidade muito pequena, onde não tinha cinema, então minha experiência com a arte do cinema veio dentro de casa, né? DVD, fita, de ir para casa de amigo assistir, de trazer DVD para casa e ficar assistindo, de ir para locadora. E eu não deixei de ser menos fã de cinema do que uma pessoa que cresceu dentro do cinema, ali com o cinema na sua esquina, sabe? Eu acho que você, inclusive isso foi tema, né, aqui no Brasil há alguns anos, essa coisa da democratização do cinema, democratização do acesso à cultura, acesso à arte. Eu acho que traz justamente isso, cara. Querendo ou não, mesmo não sendo, porque eu reconheço, né, que a experiência dentro do cinema é melhor. Eu reconheço isso. Eu acho que para mim é melhor. Mas você também tem que reconhecer e colocar as coisas no lugar que isso democratiza para todo mundo, né? Para todo mundo, entre aspas, obviamente, mas isso coloca as pessoas com mais chance de ter contato com aquilo que é bom, cara, com aquilo que é arte, que todo mundo que tem a oportunidade de ter contato com a arte, ele tá tendo qualidade de vida de algum modo, sabe? Então, assim, eu não sou tão favorável a essa visão, assim, pro meu purista, não. Eu acho que todo mundo deve ter acesso ao cinema como forma de arte, não cinema como forma de instituição, como forma física, assim. Cara, e aí tem uma parada que eu tava pensando logo antes de entrar no podcast, eu tava matutando isso na cabeça hoje, né? Tipo, pô, a gente aqui falando bem pra caralho do cinema, não sei o que, pô, muitas saudades. Mas parece que a gente foca tanto no lado da saudade que esquece que tem muito babaca no mundo. Porque, por exemplo, depois de muito tempo de sem ir ao cinema, eu fui assistir Homem-Aranha. E aí, obviamente, o Homem-Aranha, sucesso de bilheteria. Se é sucesso de bilheteria, todo mundo quer ver. E se todo mundo quer ver, vai gente que não tá nem aí pra pessoa que tá do lado. E aí, ou seja, tipo, a gente fala tão bem de cinema, a gente tem experiências tão boas com o cinema, que aí a gente esquece que, porra, se você tá em casa e seu pai bate no quarto, de boa. Mas eu fico muito mais puto, quer dizer, eu fico puto, porque em casa eu acho de boa. Mas no cinema, alguém puxa um celular e atende, aí eu fico pistola. Aí chega atrasado com 15 minutos de sessão rolando com a lanterna na cara procurando cadeira. Chuta sua cadeira. Puta que pariu, velho. Conversa. É foda. Só que, porra. Pior de tudo, pô, é o come dentro da sala. Cara, eu acho que os grandes diretores falam tem essa coisa ferrenha sobre o streaming, não sei o quê, e eram meio puristas, porque os caras certamente assistem numa sala que tá todo mundo com medo de olhar o TikTok, tá ligado? Mas no cinema da cidade de todo mundo aqui, pô, se acontece uma ceninha ruim, já tem gente olhando o story lá do Instagram e procurando, porra, responder enquete de algum influenciador, pô. A verdade é essa, né? Tipo, o cinema é muito bom, só que tem gente que estraga, né? Eu já ouvi gente falar, velho, que eu acho isso absurdo, que no momento de diálogo dos filmes, eles pulam, ou então ficam mexendo no celular, aí quando dá ação, eles vêm de novo. Mano, assim, eu acho, sabe, é um negócio que eu fico tão triste, negócio barril, eu fico mano. desesperado, mano, com uma situação dessa, velho. Cara, essa pessoa nunca vai assistir um filme de Tarantino, né? Tipo assim. Não, ela nunca assistiu filme nenhum. Porque o filme é feito de diálogo. Tipo, ela assistiu um vídeo de gente correndo, soltando bomba, dando tiro. Isso que ela assistiu. E aí ainda tem o detalhe de que se ela for ver um filme tipo, que não tem diálogo, ela vai ficar puta, que é o câmera parada, não sei o que, paisagem, contemplação, não sei o que. Se ela for assistir o filme de Marco, ela enlouquece. O filme que o Marco tá escrevendo, uma cena tem 20 minutos de diálogo. É um absurdo. Já vai ele fazendo propaganda antes de ter, tá? Não, eu faço incrível, assim. Eu uso como referência o que nem foi criado ainda. Em 20 minutos de diálogo, a gente vê um videozinho do Casimiro ali e já foi. Ô, velho, essa frase foi maravilhosa. Né, Alguém registra essa frase aí. Eu uso como referência o que nem foi criado ainda. A mais. Eu achei sensacional. E eu quero pegar esse gancho que a gente tá falando justamente sobre experiência, né? Sobre essa coisa daquilo que a gente tem contato, a maneira que principalmente maneira, né? Maneira que a gente consome.
Porque em 2 anos dá para se consumir muita coisa. Mesmo que a muita coisa para você seja pouco. A proporção para você é o que vale. E também não importa seja série, filme, seja lá o que for. Eu acho que a gente teve esse período, ele deu a oportunidade de a gente ficar consumindo de uma maneira mais livre, né? Vamos assim dizer, e com mais volume. Então, eu tive oportunidades durante a pandemia de descobrir coisas que eu não tinha muito contato antes, assim. E que foram experiências que me marcaram muito. Eu acho que poderia ser uma boa a gente falar sobre isso. Para mim, por exemplo, teve 2 coisas que durante a pandemia, né, que aconteceram, que foram muito marcantes para mim e que são bem distintas. A primeira dela, cara, eu assisti uma série chamada Dark, né? O Vinícius tá até assistindo agora, se não me engano. Dark, uma série da Netflix. Cara, que assim, eu achei que foi logo no início da pandemia, bem no início da pandemia mesmo, assim. Muito bom, diga-se de passagem. E eu assisti Cara, assim. Dark eu assisti também, eu também assisti. Eu tava bem receoso em assistir na época, assim, eu lembro, eu assim, não sei se eu assisto e tal. E eu acabei assistindo, e foi bem no início. Só que, porque memória é um negócio, né, que é muito importante pra gente, né? Às vezes as experiências nos marcam pela subjetividade do momento e tudo. Então, Dark, pra mim, ela tem um marco muito importante no início da pandemia pra mim, que foi uma experiência muito boa, que me distraiu totalmente do tanto de notícia ruim que tava acontecendo no período. E é uma série que tem muita qualidade por si só, sabe? Então, eu lembro que os primeiros meses da pandemia pra mim se resume a isso, a acompanhar aquelas loucuras de Dark lá, assim. E foi uma experiência muito boa. E a segunda experiência muito boa que eu tive, que no caso já foi uma descoberta, assim, que eu tive durante a pandemia, que eu, carrego desde aquele momento, né, agora eu carrego, foi um diretor polonês chamado Paweł Pawłowski, que eu até indiquei pra todo mundo aqui o filme dele, Guerra Fria. Cara, eu descobri esse cara, assim, eu nunca tinha visto nada dele, nunca nem tinha ouvido falar, e eu fiquei, assim, perdidamente apaixonado pela maneira dele de fazer filme, assim, da maneira dele de fazer cinema. Eu assisti Guerra Fria, fui em busca de mais filmes e tal, vi uns 3 filmes dele, assim, durante esse período, e foi um cara que, mano, me marcou muito, assim, a maneira dele de fazer, até porque o cinema dele tem um respiro, sabe? Tem um respiro, tem uma contemplação, tem uma coisa, assim, de como a pessoa pertence, né, ao local, pertence à vida, ao mundo, assim, que era muito propício para aquele momento, assim, sabe? E para mim acabou sendo um achado muito importante que eu botei no bolso e carrego, assim, é uma das coisas que eu carrego daquele momento em diante para continuar comigo, independentemente da pandemia, assim. Foi uma experiência que para mim foi muito boa, muito rica, e eu queria saber de vocês tiveram algum momento assim, ou alguns momentos desses também nesse período, que eu acho muito válido. Velho, eu acho que com relação a experiências, eu tive uma que foi bem marcante, assim, bem forte, que foi, não foi com o diretor nem com nada, foi com um filme que eu assisti, Father, pai em português, e esse filme ele me marcou muito porque ele basicamente conta a história de um velhinho que tem Alzheimer e ele lida com isso, né, com Alzheimer, e o filme ele tem uma narrativa muito própria, muito única, que a forma como ele mostra que o velhinho tem Alzheimer é muito imersiva. E aí, por eu estar passando a situação com minha avó, né, que ela tinha Alzheimer e tudo mais, aí eu por conta da pandemia, todo mundo junto dentro de casa o tempo todo, a gente convive muito mais com a doença e com a pessoa, e aí aquilo tava muito aflorado em mim, assim. E aí eu comecei a assistir o filme e achei o filme muito louco, assim, no começo, tipo, que é o que ele propõe fazer, né? E no final, quando na última cena do filme, na última fala do personagem, eu não aguentei, eu desabei, eu chorava que nem uma criança, tipo assim, porque a última pergunta do filme foi a mesma pergunta que minha avó fez pra minha mãe uns dias antes, assim, quando ela tomava banho, tá ligado? E aí, tipo, minha mãe me contou que minha avó tinha feito essa pergunta pra ela, e aí o cara fez a mesma pergunta que minha avó fez, eu falei, caralho, que foda, mano, e aí, foi bem forte, assim, de filmes, assim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim, tipo, eu acho que eu vou carregar comigo pra sempre, assim, tipo, você tá passando por um momento na sua vida que o filme, ele tá tentando contar
de uma forma tão foda como o Father faz, narrativamente falando, aquilo que você tá passando na sua vida de verdade, tá ligado? Isso é muito E foda. qual foi a pergunta? Eu fiquei curioso pra saber. Eu vou dar spoiler do filme, porra. Eu acho que se contar é bem. Eu não vou falar, não. É Assistam. bem invasivo. É um filmaço, vale muito a pena. Father. É um filmaço, Assistam, Father. Muito bom filme. Vocês vão gostar pra caralho. Com Anthony Hopkins, ganhou o Oscar e tudo. Muito bom. Muito bom filme. Diga aí, Luan. Não, eu tava lembrando do filme, o filme é muito bom, não. É que eu sempre fui muito ruim de nome de gente famosa, mas eu tô tentando meia hora lembrar o nome da atriz, que ela também, a atuação dela também é um absurdo. Em The Father? The Father? É Olivia Colman. Olivia Colman. Sim, que provavelmente deve concorrer ao Oscar esse ano de novo aí por. Ela é uma monstro. Ela é muito boa, cara. Absurdo. Ela é muito boa. Aquela mulher faz um absurdo. Falando sobre experiência, véio, caralho, não. Como eu falei, não. Acho que tinham filmes que eu passei a entender mais do que o normal, que precisavam de uma concentração necessária. E aí eu passei a consumir mais. Eu vou falar a parada aqui, que um filme que eu acho que ninguém assistiu aqui. Vocês já assistiram Velocipastor? É literalmente um pastor que vira um dinossauro. Trash. Já ouvi falar. Cara, é um bem trash, né? Muito trash. Cara, a vingança do motoboy. Já ouvi falar. Muito bom, muito bom. Cara, aí, tipo, eu fui entender, tipo, durante a pandemia foi um processo muito de... Teve umas coisas pessoais em relação à carreira, e aí eu fui entendendo mais o tipo de coisa que eu gostava de fazer e consumir. Eu fui sempre caçando referência de comédia, desde o suco do trash até a comédia cult, digamos assim. E aí, cara, foi quando como é? Eu lembrei da existência do Edgar Wright, e aí eu fiquei fissurado, Você assistindo um filme atrás do outro dele, assim, E, acho que foi um cara, assim, que me carregou durante um período de pandemia, lá meados de 2020, por aí, a trilogia do Cornetto, é um absurdo. O jeito que o cara faz, o jeito que ele filma, o texto dele é muito bom. Toda a cena é sempre milimetricamente pensada pra te fazer dar uma risadinha. Você não passa um segundo do filme sem estar com a risada aqui, ó. Pelo menos isso, não. Eu acho que essas coisas, se foram aqui mais marcaram, assim, tipo, assumir que, não dá pra consumir filme cabeça o tempo todo, deixa eu ver alguma bosta aqui. Aí conheci o Velocipastor, fantástico. E, lembrando do Edgar Wright, foi basicamente isso, assim, muito sobre comédia, o que eu tenho. Ainda mais porque tinha que dar risada, né, velho? Você ligava a TV e via lá, não sei quantos mortos, não sei o quê. Presidente sobe o preço da gasolina. Carne sobe. O arroz custa 300 mil reais. Aí você tem que dar risada, porra. Tem que encontrar alguma coisa pra dar risada. Inclusive fora, né? Mas, assim, são experiências bem distintas aqui, né? Tipo, um trash, comédiazão e tal, outro bem pessoal, assim. Eu tô curioso pra ver de William agora, velho. Qual foi a tua, William? Pronto. Cara, vai muito da linha do que eu já comentei. Eu deixei mais filme de lado e me permiti assistir mais séries, entendeu? Porque realmente eu não consumi, eu era bem focado em filme. E aí o que eu tenho muito forte na minha cabeça a primeira série que eu assisti de fato, e foi logo no início da pandemia, me marcou, foi Breaking Bad mesmo, velho. Eu lembro que a primeira temporada lhe prende muito. Assim, ela não é a melhor, a melhor temporada. Tá levantando o dedo aí? Tá mostrando o quadro, Sim. Tem um post do Breaking Bad ali atrás. Sim, pronto. A GOAT das séries. A primeira temporada, ela não é a melhor, mas ela lhe prende para o que vai vir, entendeu? E, cara, eu lembro que, tipo, assim, início da pandemia eu comecei a assistir, e eu assisti ela religiosamente, assim, 2 episódios por dia pela noite.
Então eu tenho muito forte na minha cabeça, eu assistindo 1, 2 episódios ali, 10 horas, meia-noite, assistindo os episódios, todo dia até acabar. E quando eu acabei, eu falo, cara, eu gostei dessa experiência. E vai muito daquilo, né, velho? Você gosta de algo muito se sua primeira experiência for bem-vinda, for boa. Eu gostei, e aí isso me pegou. Eu basicamente, o primeiro ano, até metade do do primeiro semestre de 2021, ali, eu só assisti série. Foi me dando um atrás da outra. Eu me permiti assistir tudo mesmo. Documentário também, sobre assuntos que eu não entendia. Porque eu me permiti sair da zona de conforto mesmo, né? Aí, recentemente, eu acho que eu tinha até comentado lá com o grupo que tá eu e Vini e Marco, sobre como eu voltei a ter mais aquele tesão mesmo por cinema. Então, basicamente, desde o final do ano passado, eu tô assistindo muito filme. Ontem mesmo eu assisti um filme muito bom, Um Dia de Cão, velho. É um dos primeiros... eu não sei se o Marco tá ligado, com o Al Pacino. É um filme que ele fez logo depois que ele terminou o Poderoso Chefão 2, entendeu? Baseado em uma história real. Muito louco esse filme, que viajando como aquele filme é baseado em uma história real. Não sei se algum de vocês já consumiu. E aí, desde o final do ano passado, assim, eu voltei a consumir mais cinema de verdade mesmo, entendeu? Eu achei engraçado o jeito que ele falou. Não sei se algum de vocês já consumiu. Eu quero pegar esse gancho teu, cara, que tu falou assim, de voltar, né, a ter aquele tesão em assistir filmes e tudo. E Vini falou logo lá no início, né, e vocês também citaram de pequenas formas que voltaram a ver cinema, né, ir ao cinema para assistir filme X ou tal. E a gente está nesse momento, né, na verdade, do ano passado, a gente está nessa transição de um retorno, né, a uma normalidade de ir ao cinema. Pelo menos as distribuidoras têm tentado, né, a voltar a distribuir de uma maneira um pouco mais parecida como era antes. Embora eu acho que isso já não existe, acho que aquele cenário que nós tínhamos antes da pandemia já não existe mais. Eu acho muito difícil, é tanto que você vê que a Warner distribuindo os seus filmes nos Estados Unidos, por exemplo, no mesmo dia, cinema e HBO Max no mesmo dia. Aqui no Brasil, seguindo uma janela diferente, né? 40 dias depois já está aqui, às vezes até menos. Eu acho que as distribuidoras, que eram principalmente as que mais resistiam, né, a esse novo formato, essa nova maneira de consumir filmes, elas estão agora se alinhando ao novo, né, se alinhando a essa nova maneira, adotando assim, não tem como a gente correr. Eu acho que tá estável, tá se estabilizando, é melhor que a gente faça uma parceria aí, que a gente, né, realmente caminhe juntos, enfim, ande de maneira unida, assim, né? De maneira unida. Então, isso me levanta muito, assim, a questão de como é que o cinema vai ficar agora, assim. Não necessariamente o cinema, mais uma vez, o cinema físico, mas esse cinema como a arte que a gente conhece, né? Porque se está nesse momento de transição, que para mim, particularmente, é permanente, eu acho que não tem como mais voltar atrás com essa coisa, assim, de agora tudo exclusivo naquela sala preta que a gente ia. Eu acho que agora tem essa coisa do caminhar juntos, eu acho que não tem como voltar para trás, os números dizem muito isso, assim. E eu queria saber de vocês, como é que vocês imaginam que o cinema vai caminhar, assim, ou vai continuar caminhando dessa mesma forma? Tu acha que é assim, Will? Tu pensa dessa forma, que vai romper ou que vão continuar andando juntos? Cara, bora lá. Obviamente, durante a pandemia, o consumo de filmes e séries teve uma crescente maior dentro de plataformas, entendeu? Mas eu estava lendo uma matéria, tem pouco tempo, falando que cinema é a atividade de lazer que o brasileiro mais sente falta, velho.
mais do que, tipo assim, mais do que biblioteca, mais do que ir no parque, atividade cultural mesmo, entendeu? É atividade cultural que o brasileiro mais sente falta é cinema. Então, eu acho que isso, de fato, é verdade, obviamente, foi uma pesquisa. Mas eu acho que isso só escancara o que vai acontecer, velho. A gente não vai deixar de ir no cinema, muito pelo contrário, eu acho que agora a gente, quando voltar, a gente vai estar no tesão maior mesmo, como foi casos aí, lançou Duna no cinema, bombou, lançou o Homem-Aranha, o terceiro filme, bombou, cara, até hoje tá lotando sala. Todos os filmes, você sente que a galera fica meio assim ainda por causa da pandemia, só sai quando é um filme muito hypado e tal, dá prioridade para uns, para outros, mas você vê que o pessoal vai voltar, você sente isso, mas ao mesmo tempo consumir em casa também se tornou algo muito mais plausível mesmo, entendeu? Eu digo pela minha experiência, por exemplo, hoje tem vários filmes, né? Por exemplo, Duna, se eu não me engano, ele foi lançado, se eu não estou enganado, foi Duna que foi lançado no cinema e na HBO ao mesmo tempo. Foi algo assim? Nos Estados Unidos foi. No Brasil, ele foi lançado na HBO 45 dias depois. Acho que Foi, já... né? Só que ele acabou vazando na internet também. Teve essa questão. Cara, eu acho que foi alguma coisa assim, porque eu me lembro que eu assisti Duna logo na primeira semana na internet em alta qualidade. Agora me foge a mente se foi por meio do HBO. Pirateou, né, William? Pirateou, né, William? Eu achei na internet. Mas eu acho que hoje a gente vai ter mais essa liberdade de, tipo, pô, lançou esse filme. Meteu essa da HBO mesmo. Eu posso assistir no cinema ou eu posso assistir no conforto da minha casa, não precisar pagar um ingresso, que para muita gente é um preço que já pesa. Vou estar no conforto da minha casa, na segurança e tudo mais. Então, eu acredito, resumindo, concluindo, eu acho que é basicamente isso. A gente tá no tesão de assistir filme no cinema, mas agora a gente vai ter essa liberdade de assistir no cinema ou em casa, a gente vai ter esse conforto mesmo, entendeu? Eu acho que essa parada também do que o Marcos estava falando, principalmente questão de distribuição, eu acho que a maior prova também do que... Eu fui dar um Google aqui, eu lembrei que a MGM tinha sido vendida para a Amazon por pequenos 45 bilhões de... Eu não lembro, agora eu acabei de olhar a matéria, não lembro quanto. De reais, 45 bilhões de reais. Isso só prova o quanto os caras entenderam o formato desde o início da pandemia, e quem aguenta suas portas bota seu streaming próprio, como a Disney, que acelerou todo esse processo, que entra um pouco naquilo que a gente tinha, que o Will trouxe no início do papo, que era sobre a digitalização ter sido, tipo, a galera teve que pisar no acelerador de vez com a digitalização e fazer a engrenagem girar, como tem gente que também entendeu que, porra, eu acho que para eu sobreviver, para continuar fazendo o que eu gosto, eu vou ter que ser engolido por algum desses gigantes, e ninguém maior do que a Amazon para isso, né? E aí entra em questão de parceria, que eu não aí eu não lembro mesmo, entre a Warner e a HBO, se é todo mundo da mesma... A HBO é da Warner, não é isso? Isso. E aí, tipo, enfim, tipo, a gente vê que toda a estrutura está sendo caminhando em prol disso, né? Quem consegue manter, lança o seu. Quem não consegue, se junta a algum stream parceiro. E quem não consegue de jeito nenhum, é vendido. Esse lance aí, Luan, que tu falou, tu usou a palavra muito boa, esse negócio do sobreviver, porque o caso da MGM é bem curioso, porque a MGM ela vem numa crise já há um bom tempo, né? Na época da transação eu acabei acompanhando um pouco, aí ela já vinha numa certa crise, porque assim, é uma distribuidora muito tradicional, né? Ela já é bem das antigas, Hollywood Classic, os caramba 4, só que ela não tem mais aquele poder, né, financeiro que tinha como antes, e aí observa como justamente ela viu no que é mais moderno, que é um streaming de uma grande corporação, que é a Amazon, uma maneira de sobreviver. Então isso para a Amazon é perfeito, você traz para o seu catálogo super clássicos
super lançamentos também, porque querendo ou não, ela ainda produz muita coisa boa. Imagina você ter o selo da MGM lá para você, assim, fazer o que bem quiser. Então, ainda não está 100% concretizado, né? Porque essas coisas realmente demoram, vêm aos poucos. Mas daqui a um tempinho a gente vai ver a Amazon com um catálogo ainda melhor do que já tem, cara. Porque a MGM tem um poder de conteúdo que é muito grande, velho. É muito grande. E produzir coisas melhores do que já produz, porque a Amazon também faz muito filme bom, não só filme como série. É aquela máxima do streaming atira para todo lado, e às vezes acerta e acerta demais, mas quando erra também muito, né? Mas a Amazon vai ter uma equipe que vai ser uma equipe que tem muita consciência e experiência no que está fazendo, que eu imagino que não vai limar o quadro de funcionários da MGM, tanto de distribuidores como de criativos, nem de diretores, nem de ninguém, eu acho. Acho que deve reduzir, obviamente, mas eu acho que vai ser uma movimentação interessante de se acompanhar, assim como a própria Netflix tem, que a Netflix já se trata de um streaming que tá mais streaming, né? Mas a Netflix querendo se apropriar de conteúdos mais locais de alguma coisa, né? Desde esses projetos que tá abrindo aqui no Brasil, que abriu o projeto e agora, vez ou outra, lançou uma série original, lançou um filme original. Se eu não me engano, eles têm na Argentina também. Mas o núcleo Netflix, que como é o mais moderno e é o pioneiro do negócio, assim, que entende mais do streaming, da produção em si, rápida, prática, que querendo ou não é para cinema, mas é para internet, mas é para cinema, já tem feito, tá aperfeiçoando cada vez mais, e eu imagino que esse vai ser o caminho que muita gente vai tomar, desde produção de cinema quanto série, para tentar ganhar mais velocidade, mas também tentar manter um padrão de qualidade ali que, porra, vai ser difícil. E a gente que vai se lascar para tentar acompanhar tudo, né? Porque é impossível. E, velho, a Netflix, ela deu uma resposta, assim, para todo mundo durante esse período, porque eu conversava isso muito com o William, que a gente falava muito sobre as coisas, assim, da guerra dos streamings, assim, pô, como é que a Netflix vai se virar agora? Também conversava com o Ana, conversei algumas vezes também, inclusive, sobre essa coisa. Como é que a Netflix vai se virar agora, velho? Se a HBO Max chegando com um aparato por trás, Apple TV Plus também, Amazon Prime, enfim, um monte de concorrentes, a Disney, não posso deixar de falar, né? São concorrentes que têm um poder por trás muito grande, porque a Netflix, ela é a Netflix, ela não tem ninguém por trás dela, ela é pioneira, então ela tem muita força por isso, mas ela é única. E ao contrário desses outros, né, dos seus concorrentes, que são conglomerados de coisas por trás ali, que tem um serviço de streaming diferente. Só que a Netflix surpreendeu todo mundo nesse período, porque, cara, ninguém lançou coisa tão boa quanto a Netflix nesse período, velho. Foi muito louco o ano de 2020, por exemplo, de você observar como a Netflix basicamente comprou todos os filmes bons, assim, né, entre aspas, assim, eu falo de potencial, né, de premiação, potencial ali, até às vezes que poderia ter potencial de bilheteria. A Netflix comprou tudo, velho, rapou assim, ela foi pros festivais e saiu catando tudo assim e lançando no próprio streaming. Tipo assim, olha só, vocês não vão ficar sem lançar o filme de vocês. Pra quem é da produção desses filmes, isso foi muito bom, imagina, mas, né, vocês não vão ficar sem lançar o filme de vocês, e eu agrego muito o meu catálogo. Então, pô, basicamente, se você analisa as premiações do ano passado, né, 2021, até algumas de 2020, cara, a Netflix domina, assim, porque a maioria varreu, velho. Foi lançado por elas, assim. Então, é uma resposta muito, muito concreta de, assim, como se negociar. Se você não tem o apoio, né, de várias coisas por trás, você se posiciona no mercado de uma maneira que você, pelo menos, lidere a maneira de enxergar o que está ao seu redor, assim. E ela continua fazendo, não foi só aquele período, assim. Continua fazendo. A gente vai ver a Netflix aí, se brincar esse ano, a gente vai ver a Netflix botar 4 filmes no Oscar, tranquilamente, assim, só para melhor filme, se brincar. Sabe? É muito louco a maneira que a Netflix conduziu a sua maneira durante a pandemia.
Se quiser falar, Vini, fica à vontade. Perdão. E se pensar que há anos atrás era uma polêmica, né? O filme da Netflix não pode ir pro Oscar. Agora eles empurraram a goela abaixo e recebam. E me deem meus Festival de Cannes, né? Eles não permitem que filmes lançados em plataforma concorram a prêmios, o que é bizarro se pensar hoje, né? É por isso que eu acho que Cannes é tão purista ainda, assim, com relação ao Oscar. O Oscar o Oscar é um prêmio mais aberto e o Cannes é um negócio mais purista, assim. Eu acho que o Cannes tem um significado maior hoje em termos de... Acho que você ganhar um Cannes, para quem é da área, é muito mais valoroso do que você ganhar um Oscar. O Oscar é mais pro público. Você ganha um Oscar para o Oscar, o ganhador do Oscar. O Cannes o Cannes é a validação do mercado interno, vamos dizer assim, de produtores e de quem trampa na área de que você fez um puta filme. Você também tem um... Só que só para adicionar uma coisinha nessa discussão, você também tem uma máscara por trás disso, assim, porque se você analisar, antigamente tinha esse problema com Cannes, tinha esse problema com o Oscar e tudo mais, né, dos streamers colocar seus filmes. Só que aí, eu acho que às vezes isso passa despercebido. Não é que também eles deixaram abertos, assim, ficaram abertos 100%. Então o próprio Cannes também, assim, porque não é que ele veta mais como antes, mas ele exige algumas coisas, assim como o próprio Oscar. Por exemplo, você tem um quesito que é muito crucial para a academia, que é o organizador do Oscar, de você lançar o seu filme com exclusividade durante um período. Eles exigiam isso. Só que aí os streamings não queriam. Só que os próprios streamings agora começaram a ceder também. Então foi uma coisa que cedeu junto, né? Cada um deu um pouquinho do seu braço ali. Tem muitos filmes que estão na Netflix são no cinema, né? Tipo, você vê. É isso, lança aí pelo menos, porque pra você, qual é a regra atual da academia? Para o seu filme concorrer ao Oscar, ele tem que estrear no cinema de Los Angeles, em algum cinema de Los Angeles, pelo menos por um período de, se não me engano, 30 dias, se não me engano, hoje, eu acho que é de 40, ou é de 30 dias ou 3 semanas, algo assim. Então você lança lá, ele tem que ficar nesse período, pelo menos esse período mínimo, pronto. Então você está automaticamente elegível ao Oscar, você está elegível a fazer uma campanha, a você ser votado pelos membros da academia e chegar. Então, assim, você vê que em ambos os lados, ao prestígio artístico dos festivais e o da academia e tudo mais, você vê que, e também ao progresso, né, dos streams, eles tiveram que ceder um pouquinho, cada um cedeu um pouco. Vocês diminuem o tempo que eu preciso deixar de exclusividade? Diminuo. Beleza, então vou colocar meu filme. Então isso tem acontecido muito, assim. Então, existe uma máscara por trás, mas que no fundo tem aquela coisa, cada um ceder um pouco. E isso pra mim é muito bom. Imagina o dinheiro que não é ficar 3 semanas em cartaz em Los Angeles. Pra gente aqui, pra nós 4. Daí, se for comparar pra nós 4 qualquer coisa com cinema, porra, aí a gente vai falar que a gente consegue pagar a pipoca, porra. É isso aí. Agora sim. E olha lá, tem pipoca que é caro mesmo. Tem lugares que é muito caro. Se for com dólar esse preço aí. Oxi! Eu não tenho dinheiro nem pra entrar, nem pra pagar o ingresso, mano. Deixa eu só trazer um dado aqui que eu fiz a conversão. É o famoso dado inútil, né? Que a MGM que chama? Acho que é GM, não lembro. MGM, sei lá, uma coisa assim. Ela foi comprada por 40 bilhões de reais, que dá 7 bilhões de dólares. Só fiz essa conversão pra gente poder ter uma noção em dólar quanto é que é, porque hoje os filmes lucram 1 bilhão um filme, né? Enfim, eu vou voltar lá para aquele tópico anterior, que vocês forem aí, se empolgaram e foram lá para cada porra, lá na frente. Vou dar puxar um pouco o freio e retornar. E falar um pouquinho sobre o que você disse, né? Cinema não enquanto local que você fica, não enquanto local físico, mas enquanto arte. Como é que vai se estar nesse momento de pandemia? Eu acho que enquanto arte ele não muda muito, entende? Tipo, enquanto forma de fazer, ou enquanto... Qual a diferença de um filme de Scorsese que tá no cinema para um filme de Scorsese que tá no Netflix? Pra mim não tem diferença nenhuma. É um filme de Scorsese.
Então, tipo, eu acho que ele, enquanto arte, como pode dizer, enquanto produto, ele não muda muito, assim, o que você vai consumir. O que muda é mesmo o espaço, né? Você deixa de ir pro cinema, você deixa de ter um contato com outras pessoas, com aquilo tudo. E vem aquelas outras coisas que o William disse aí, né? O conforto da sua casa, acho que foi o William que disse, você poder assistir qual filme você quiser, quantas vezes você quiser, a segurança e tudo mais. Tipo, eu acho que é isso. A forma de se fazer filme se mantém, se muda só o espaço. O filme que eu assisti no cinema e o filme que eu assisti, o mesmo filme na Netflix, não faz diferença nenhuma. Um Guardiões da Galáxia, por exemplo. Fora o local que eu assisti, né? E a experiência dada através daquele ambiente. Sim. Eu acho que muda somente a maneira mesmo, né? De você. Porque eu acho que. Eu não lembro quem foi que falou isso. Não sei se foi o William, eu não lembro. Que em outra ocasião, não hoje, assim, de que você ir ao cinema é quase um evento, assim, pô, você se prepara pra ir. Eu não lembro quem foi um dos meus colegas, assim, eu não lembro se foi o William, não, cara. Mas enfim, mas vou fingir que é tu, William. A gente falou assim, não, que é quase um evento, você meio que se prepara pra ir, você se desloca, você se encontra com. Geralmente, né, pra quem. Porque eu não vejo problema de ir pra cinema sozinho. Tem gente que não vai de jeito nenhum. Eu vou suave, mas enfim. Melhor coisa que tem pra Obrigado, aprendi com você. Pois é, eu acho muito bom. Só que aí você geralmente você se desloca, você se encontra, você vai. É uma experiência muito boa, assim, velho. Eu acho que sempre quando eu tiver a opção de ir ao cinema, eu vou sempre escolher. Mas Cara, é algo que. A experiência de você ter contato com a arte também na sua casa, velho, permanece sendo arte de toda forma, assim. Isso é poderoso demais. Pode falar, Will. agora tem uns filmes que eu acho que, tipo assim, no cinema é outra coisa, velho. Recentemente, o Homem-Aranha, eu acredito que todo mundo assistiu no cinema aqui. Cara, é o filme que você tem... Eu sei. Eu ainda não vi. Cinema. Eu ainda Vou não abrir o vi. cinema aí no teu Retirola ali. Esse dia eu tô por aqui. Cara, é um filme que você tem que assistir no cinema, tá ligado? Pela experiência, pelo todo o contexto que teve envolvido. Eu acho que tem alguns filmes específicos que, se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, você tem que assistir, entendeu? Eu acho que Homem-Aranha é um exemplo recente que casa muito com isso, velho. Seria outra experiência de você assistir em casa sozinho, por exemplo. O que Vini falou, pô, é o mesmo filme, obviamente. Mas será que a experiência de fato é a mesma? Eu acredito que não, tá ligado? Você assistir esse filme na estreia, parece que você tava dentro de um estádio, velho. Cada cena ali que ia acontecendo na parada parece que era um gol. É absurdo, tá ligado? Em casa você também vai falar, caralho, não sei o que. Mas, porra, eu acho que é essa a diferença mesmo, né? Tipo, você assiste um jogo no estádio e você assiste um jogo no sofá da sua casa. É o mesmo jogo, mas a experiência é outra. Eu acho que não só pela experiência. Eu acho que foi mal, Marco. Eu acho que não só pela experiência do filme, ou não só pela experiência do ambiente também, mas pelo próprio filme, tipo Dunkirk mesmo, de Nolan. É um filme que você vai assistir no cinema é uma coisa, você vai assistir ele em casa é uma outra coisa completamente diferente. O que um provável 5.1 do cinema pode te oferecer, o provável alto-falantes deste tamanho atrás da tela daquela porra, o grave que aquilo pode te oferecer, a imersão que aquilo pode te oferecer. Mano, Dunkirk foi uma das experiências dentro de cinema com relação a áudio mais imersivas que eu já tive na minha vida, mano. Parecia que o avião tava atirando no meu ouvido aqui, parecia que eu tava de fone de ouvido. Era um negócio brutal, era ensurdecedor quando o avião atirava, mano. Então, tipo, você se sentia dentro da... Quando o avião atirava, eu me tremia todo na cadeira, pô. Parecia que o avião tava aqui, atirando no meu ouvido aqui. Aí eu falei, pô, é uma experiência muito única. Óbvio, salve se você for um milionário e tiver um cinema na sua casa, você não vai ter na sua TV, né? Essa experiência. Se você não for o dono da Amazon ou da Tesla, você não vai ter essa experiência, basicamente. Eu senti muito ou isso. Ou o Casimiro, e compra um cinema pra ele, uma sala de cinema pra ele. Eu senti muito isso com Blade Runner 2049, assim, que pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da sala de cinema.
E tudo, e assim, foi incrível, assim, tudo de um filme parece que ele é propício para aquele momento, assim, e pelo que a gente entende, né, do cinema de Denis Villeneuve, é justamente isso, ele projeta seu filme, ele constrói seu filme para a experiência dentro da sala de cinema. Mas quando eu assisti também, depois, óbvio, em casa, e o filme ele permanece sendo incrível, você continua tendo aquela experiência estética com ele maravilhosa, só que, obviamente, né, a experiência dentro do cinema é sempre mais imersiva, você realmente tá em um ambiente 100% propício para aquilo, assim, e o filme te puxa, é como se no cinema o filme te puxasse, sabe? Ele tivesse o tempo inteiro te puxando para você permanecer ali, Eu não sei, por exemplo, William, se eu ficaria muito tranquilo com essa experiência aí de Homem-Aranha, porque eu acho meio agoniante às vezes, apesar de ser divertido, eu acho meio agoniante às vezes você tá em um filme que toda hora alguém grita gol, assim, sabe? É meio... Não sei, eu acho que desde aquele de Ultimato ali da Marvel, os Vingadores Ultimato, que eu comecei a ficar meio... Eu comecei a reavaliar isso, assim, eu vi, será, velho, que é bom mesmo você ficar tendo essa experiência de campo de futebol, sabe? Eu acho que às vezes dá uma atrapalhadinha, assim, mas, enfim, mas eu acho bobagem, eu acho irrisório também. Eu acho que até mesmo a coletividade, a experiência coletiva também acaba fazendo o filme que você tá ali, porque tem essa experiência de como você assiste e tal, enfim, a arte cinematográfica ela não diminui onde você assiste, somente a experiência que se transforma diferente se você fica dentro da sala do cinema. É muito louco isso, que tipo, o tanto que o cinema ele pode te puxar. Eu gosto de fazer essa analogia. Assistir um filme em casa é como se você entrasse numa piscina de criança. E assistir um filme no cinema é como se você entrasse numa piscina de mergulho. Tipo, de salto acrobático. Bem profunda. O filme ele te puxa muito mais pra baixo do que dentro de uma piscina de criança. Você vai tomar banho do mesmo jeito. Vai se molhar do mesmo jeito. Mas vai ser duas coisas completamente diferentes. E essa experiência de você ter esse estádio de futebol dentro da sala de cinema é muito louco, porque, tipo, a primeira vez que foi o Ultimato, eu tive uma reação meio assim, porque massa. Em Homem-Aranha, por eu já ter tido essa reação antes, obviamente que entre Ultimato e Homem-Aranha teve ali Star Wars também, se não me engano, se foi antes, eu não lembro. Teve um Star Wars também que teve um pouquinho, mas bem menos do que o Ultimato. Mas teve também um VC, um pá, um ticaracatica. E aí, é engraçado o quanto o filme ele é capaz de te puxar pro fundo da piscina, e você tá lá no fundo, quase sem oxigênio já, e no momento que faz é como se você fosse teletransportado para fora daquele lugar. Existe uma quebra automática, pelo menos para mim, quando eu tô assistindo, existe uma quebra automática de tudo que está acontecendo dentro daquela sala de cinema. Porque eu tô muito imerso na história, quase como se nada aqui fora existisse, fosse importasse mais. Eu estou imerso naquela história. E quando pessoas que estão ao meu lado faz é como se um grito de realidade ele ecoasse dentro da sala de cinema e me tirasse instantaneamente daquele mundo e eu voltasse logo após o silêncio. E é muito louco isso também, assim, sabe? Essa alta e baixa. Teve algum lançamento, assim, durante a pandemia que vocês perderam, porque, logicamente, né, tava tudo fechado, que vocês ficaram muito tristes de não ter visto, assim? Cara... Um lançamento? Cara, teve o... Como é? Eu não tava vendo, porque a maioria dos lançamentos que saíram, pelo menos que eu tava acompanhando, era muito filme que eu não tava afim, e os que eu tava afim eu via ou pirataria ou streaming. E aí, pô, tem que ser dito que pirataria que às vezes salva. Digamos, sejamos honestos, que somos totalmente contra a pirataria. Mas corta essa parte, Não, esse canal é um canal completamente contra a pirataria. Alô, distribuidoras, pode denunciar aqui. Mas aí, cara, eu assisti o novo Matrix, que eu tinha até falado contigo, Marco. Eu não sei como você não achou esse filme foda. Porra, eu tenho certeza que se eu tivesse no cinema, aquilo ali ia ser uma maluquice. Cara, tu gostou de Matrix, mano? Demais. Cara, não acredito. Você é a primeira pessoa que eu não curti não, que gostou de Matrix, mano.
Gostei muito. Eu acho que a gente assistiu o filme errado. Você assistiu o primeiro. Tem certeza que você não assistiu o primeiro? Eu acho que vocês assistiram o filme errado. Não, mano, eu não consegui comprar aquilo, não, assim. Matrix dava um debate exclusivo, sabia? Antes da gente conversar só sobre Matrix, porque não rolou, não. Mas eu acho que o lançamento que eu fiquei meio assim, Luan, foi o lançamento de Duna, cara. Eu não tive como assistir Duna no cinema. Apesar de o cinema já estar, tipo, numa retomada no período de Duna, mas era um filme que eu esperava muito tempo, velho, porque inclusive eu li os livros e tudo. É um universo que eu gosto muito, assim, de um diretor que eu sou muito fã, mas infelizmente eu não tive como assistir dentro do cinema, assim. Eu fiquei muito triste, cara, muito triste. Eu até brinquei com o Vini várias vezes, mas fiquei muito triste de não ter assistido no cinema, assim. Eu acho que foi a minha maior tristeza durante esse período, foi ter perdido o lançamento de Duna no cinema. Tu tem algum, Will? Cara, eu puxei aqui, eu não tô lembrando de nenhum, não. Duna eu tive a oportunidade, eu não fui no cinema, mas eu assisti também. Não tô lembrando de nenhum, muito pelo contrário, velho. Vocês estavam falando aí de filmes que, por causa da pandemia, não conseguiu assistir e tal. Pra mim, Liga da Justiça, a versão de Zack Snyder, cara, foi um filme que me marcou durante a pandemia, que foi um filme que, tipo assim, foi lançado exclusivamente em stream, foi na HBO, no caso. E aí foi um filme que me marcou de fato, velho, porque, tipo assim, teve todo aquele hype, e ele ia ser lançado 100% na internet, entendeu? Então, tipo assim, ficou todo mundo esperando bater o horário pra poder assistir o filme, ou baixar, não sei o que, cada um deu o seu jeito, entendeu? Então, é uma experiência, com base nisso que vocês estão falando, que eu tenho muito forte na minha mente, entendeu? De filmes que a gente não conseguiu assistir, mas filmes que a gente assistiu de forma inédita, de uma experiência diferente. Eu achei isso bem bacana também, entendeu? Sim. Mas só para dar uma fechadinha nisso aqui no meu ponto, Duna eu também assisti na HBO, né? Quando lançou na HBO e tudo. E permaneceu sendo uma experiência incrível, assim. Eu me tranquei no quarto, botei meu fone, soquei o volume no máximo para tentar assim, bom, tipo, sabe, porque ele é um filme, né, de atmosfera, assim, porque eu realmente estava esperando muito, tinha muito hype, valeu muito a experiência, sabe, independentemente de onde foi, assim, foi uma experiência maravilhosa no ano passado que eu tive com ele, mas eu ainda fico triste porque não assisti dentro da sala do cinema, mas mesmo assim, continuou sendo uma baita experiência. Vini, tem algum? Velho, eu tenho um. É meio controverso, assim. Eu até dei um Google aqui, não vou mentir, que eu não lembrava dos filmes direito, assim, porque eu sempre gosto de assistir e anotar no meu celularzinho tudo que eu assisti. Aí quando o ano do filme, o nome, o ano, onde eu assisti e o nome do diretor. O T, né? E aí, quando você me perguntou filmes que você não assistiu, eu dei uma bugada na mente, eu falei, deixa eu ir procurar. E um filme que, graças a Deus, eu consegui assistir no cinema, mas foi depois, não foi na data prevista, foi Tenet, que eu assisti com o Willi, inclusive. É meio controverso, assim, essa questão de, é bom, é ruim. É nula. É o que eu posso dizer que é nula. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Eu, particularmente, o L diz muito, né? Então, é aquele negócio que é mais pra lá do que pra cá. Então, eu acho que o foi Tenet... bem no meio da pandemia mesmo, né, velho? É isso. E o Tenet... Foi bem no meio da pandemia. E tipo assim, foi maravilhoso. Não, mas foi maravilhoso. Sabe por que foi maravilhoso? Porque foi um momento no meio da pandemia onde deu uma pequena retomada no cinema, tipo assim, pequenininha, tipo assim, bem pequena mesmo, quase ninguém ia pro cinema. E eu e o William fomos pro cinema e a gente assistiu um filme como se estivesse em casa, mano. Era eu e o William na sala, não tinha ninguém. Eu assisti Tenet, eu e o William na sala, nós dois.
Cara, eu acho que foi isso mesmo, só tinha eu e tu na sala, mano. Foi uma Tô experiência. tentando puxar aqui, mas eu acho que foi isso mesmo. É como a gente assistiu na sala VIP ainda. Cadeirinha que deita, assim. E ainda foi, tipo, eu e ele só na sala, tipo. Oxe, a gente podia ficar nu dentro da sala e tava tudo de boa. Era como se tivesse comprado a sala pra gente. Foi maravilhoso. Uma experiência única. Muito bom ter ninguém apertando sua mente, nem comendo do seu lado quando você assiste um filme. Esses caras só assistem filme chique. De maneira chique, Luan. Esses caras só é poltroninha e tal, imersão. Esses caras são assim. Alugam o Shopping Avenida só pra isso. Ver Velocipastor que é bom, esses caras não assistem, porra. Ver Mas o não filme lá do pneu assassino, não. Mas não foi nem no Avenida, foi no Outlet. O que melhorou tudo, porque ninguém. Se o pessoal já não tava indo pro shopping daqui, não vou falar. Eu já falei nome, né? Eu não queria fazer propaganda de graça. O povo já não tá indo pro Boulevard aqui no centro da cidade. Quanto mais ir pro Outlet, nem pra Avenida, imagina ir pro Outlet. Aí foi o supra-sumo do cinema naquele dia, foi maravilhoso. Eu lembro que a gente saiu fazendo vídeo. Só entende isso aqui quem é de Feira de Santana, Bahia. O melhor mas de tudo. Tudo bem. Sabe que é complexo. É uma complexo. Geografia complexa. O melhor de tudo é que eu tenho esse vídeo até hoje guardado, que quando acabou o filme, a gente ficou fazendo. Quando ele chegou no estacionamento pra pegar o carro, a gente fez um vídeo ao contrário. Tipo, o William, como se ele estivesse saindo dentro do carro, só que entrando. Foi uma viagem engraçada esse vídeo. Sensacional. Saudades. Não, eu acho que eu não teria essa coragem, cara, de verdade, assim, juro, de ter ido pro cinema assistir durante aquele período, porque foi bem meio de pandemia mesmo, assim. Eu acho que eu não teria coragem. Acho que foi agosto, né, mano? Agosto, por aí. Foi bem meio do ano, né? Acho que foi bem meio do ano, 2020. Agosto 20. Foi bem, bem coragem. Na verdade, eu acho que foi outubro, pô. Foi 15 de outubro. A data original era 17 de julho. Aí foi lançado dia 15 de outubro. Isso mesmo. Mas foi 20, né? 2020, é isso? Sim. 2020. E isso aconteceu, cara... Parece que faz 15 anos. E isso aconteceu, esse lançamento de Tenet aconteceu justamente nesse... Meu louco, né? Pensar que aconteceu nesse período, né? Onde as coisas estavam bem... assim, complicadas, meio do ano da pandemia, assim, e isso aconteceu justamente por causa do diretor, assim, né, que o Nolan, ele segue um ideal, assim, de cinema meio purista, que eu não admito que eu, enfim, não concordo muito, mas entendo, é justamente isso, eu entendo, mas não concordo tanto, e aí, assim, ele meio que forçou, assim, ó, a gente tem que lançar, e aí, de novo, a gente vê essa coisa das distribuidoras, essa nova maneira de fazer negócios, que por causa de Tenet, as desavenças que Tenet gerou, o próprio Nolan, que tinha um contrato muito frutífero com a Warner Bros., acabou rompendo, né? O Nolan agora não tem mais contrato com a Warner, ele foi para, acho que se não me engano, para Paramount, ou para Universal, um negócio assim, porque foi a distribuidora que deu o que ele queria, né? Que era exclusividade num cinema de 60 dias, que é algo que já não é mais pensável, sabe? Para as distribuidoras, você deixar um filme 60 dias mais exclusivo no cinema, já não... 60 não, acho que são 90, se não me engano. Algo assim. Vocês dão um Google aí, vocês conseguem compreender. Mas é muito tempo, é algo que nem as distribuidoras querem mais, mas como ele faz parte desse movimento mais purista, ele bateu o pé, enfim, então ele meio que representa, né, essa desavença entre os criadores, né, entre os realizadores, com as próprias distribuidoras, assim, para fazer um filme, para distribuir, né, para botar o filme para o público de uma maneira mais pura, né, entre aspas, assim, não recorrendo ao streaming. É algo 90 dias é muito dia, mano. É muito tempo, cara. Eu acho que não dá mais para pensar assim dessa forma, não. Sinceramente, assim. Porra. O Nolan não é o babaca que puxa os telefones no meio do cinema, ele é o babaca que fala no meu tempo era melhor. Né? Esse é o detalhe. É exatamente isso, cara. Teve um dia que eu fui xingar Nolan numa reunião de trabalho, os caras só faltaram me matar, pô. Falei, pô, o Nolan é um merda.
Ele tem uma fanbase muito forte, cara. O cara larga no meio da reunião. Porra, o nome é um merda. Eu falei zoando, pô. Os caras tinham falado pô. alguma coisa de um. Eu falei, pô, ele é um bosta, né? Véio, as Nolan Zed são perigosas, cara. Causar discórdia. Os Nolan Zed são perigosos, mano. É igual os cactos da Juliette. Né? Exatamente. É um povo complicado, assim. Se você, discorda um pouquinho, dá uma treta terrível. De vez em quando eu tenho umas brigas, velho. De vez em quando eu tenho umas brigas. Aquele filme é genial! Mas a origem, pior que eu acho a origem genial mesmo, velho. Mas é legal, os outros, assim, eu tenho meus problemas. Eu acho que falei. Eu acho que a gente pode começar a encaminhar para o final, né, do episódio. Esse episódio de retorno. Foi um papo muito massa até aqui. Pelo menos para mim foi bem massa, assim, ver os pontos de vista de vocês, assim. De ver que muitas vezes eu não tô sozinho naquilo que eu enxergo, né, como experiência, né, de consumir cinema, de ter contato com os filmes, cada um aqui do seu jeito fazendo e fazendo a experiência acontecer, né, porque eu acho que a gente teve que botar um pouquinho a mão na massa, assim, né, para fazer a experiência rolar também, inventar, ser mais inventivo e como tudo na vida, esse período para o cinema foi um período de coisas boas e coisas ruins, assim. Eu acho que tem os novos modelos de distribuição são bons, eu acho que são coisas boas. Eu acho que também despertou em nós, assim, a valorização da experiência dentro do cinema físico também, querendo ou não, acho que acaba ativando essa nostalgia boa. Então é um período que eu acho que a gente ainda vai pensar muito nele ainda, né? Porque infelizmente ainda não acabou. Esperamos que acabe logo, assim, e que tudo fique o mais normal possível, como era antes, na medida na medida da realidade, enfim. Mas foi um bom papo até aqui. E para encerrar, como é habitual, como sempre foi habitual, né, nos episódios antigos, a gente indica um filme, uma série, seja lá o que for, para quem assistiu aí, quem ouviu esse episódio até aqui, pegue como dica para ver nesses próximos dias, esperando o próximo episódio do podcast. Diz aí, Luan, começar por Luan, que foi a primeira vez que está participando, qual é o filme ou série, sei lá, que tu indica? Eu vou indicar um filme e uma série, velho. Eu falei do Edgar Wright, saiu o filme dele recentemente, o Last Night in Soho, que é o... Pô, eu falei muito sobre a comédia do Edgar Wright, mas ele fazendo suspense foi uma parada que me surpreendeu bastante, assim. Você vê tudo que a cara, o jeitão dele de pensar a cena, da coisa bem iluminada, da coisa bem cortada, do jeito de editar que o filme, o ritmo que o filme tem, e a história sempre de um jeito que te dá uma fisgada, né? A originalidade, o jeito que ele tem muita ideia e executa muito bem muitas ideias. Permanece no Last Night in Soho, e é um jeito diferente de ver o Edgar. E a série, pra falar também sobre comédia, uma parada que foi uma das coisas mais geniais que eu vi ultimamente, velho, que é o How To with John Wilson. É simplesmente um idiota que ele documenta tudo da vida dele com a câmera. Aí ele simplesmente pega as imagens que ele faz, ele cria um texto por cima. E ele fez uma série disso e é genial. É genial. Ele vive em Nova York e, pô, todas as cenas são milimetricamente, pô, bem feitas. E Nova York é uma cidade que parece ser esquisita, né? Acontecem as coisas mais bizarras do mundo, um dos lugares que mais acontecem coisas bizarras e tal, segundo o que dizem, porque eu nunca fui. E ele capta muita coisa que tem uma cena que eu acho bem engraçada, que é simplesmente ele tá gravando, aí tem uma mulher dentro do carro parada no semáforo, ela abre o carro, a porta do carro e dá uma gorfada assim, fecha como se não tivesse nada parecido, tipo, eu não lembro o texto dele no fundo, mas ele milimetra isso e enfim, How To with John Wilson, é genial. O John Wilson é um gênio. Ô Luan, essa série tá disponível aonde? No HBO Max.
Saiu agora a segunda temporada, só que não chegou no Brasil. A primeira tá toda lá e acabou de entrar com legenda. É maravilhoso, fantástico. Pô, nunca ouvi falar da minha vida. Deixa eu só fazer. Vou procurar. Vou procurar. Parece ser bem original, assim. Deixa eu só fazer. Comecem pelo trailer que vocês vão entender o que eu falei, velho. Deixa eu só falar uma coisa, um ponto aqui sobre o que o Luan tava falando, que eu observei. Eu sou um cara muito observador. E eu acho maravilhoso essa casesice que está acontecendo no mundo hoje. De você, para enfatizar alguma coisa, você se aproxima e fala pausadamente. E você enfatiza algo que você quer dizer. E é maravilhoso. Eu amo isso, mano. Obrigado, Casemiro. Obrigado, senhor. Vou olhar no seu olho. Obrigado. Mano, ficou um silêncio aqui, porque que essa visão de Vinícius bem coladinho, assim, né? Mano, que é isso? Foi muito assustador. Achei assustador. Eu não esperei. Ó, Luan. Já por isso, você indique seu filme agora. Eu vou indicar... diga o que você ia falar. Não, é que seja um filme leve pra, tipo, desafogar o susto de agora. Não, assim, então eu acho que vocês se quebraram. Tô brincando. Porque eu não vou indicar um filme, por incrível que pareça, hoje eu vou indicar uma série chamada Dark. Não terminei de assistir toda ainda, estou no 10º episódio da primeira temporada, mas muito boa série. Muito boa série. Cara, peraí. A gente começou a falar sobre Dark aqui, bora abrir um parêntese aqui agora. Quem já terminou Dark aqui? Cara, tu gostou de Dark? Não, peraí. No meio da... Não é spoiler. Eu tô perguntando se você gostou de Dark. Eu gosto bastante. Com a única exceção do episódio final. Eu tenho um probleminha com a maneira com algumas decisões que eles escolheram pra fechar a série. Mas todo o restante eu gosto bastante, cara. Eu acho que ela eu acho que ela é envolvente o suficiente, assim. Além do momento que eu assisti, eu acho que ela realmente ela tem um roteiro muito rico. Ela tem uma direção muito boa, e que é bem diferente do que acontece atualmente, assim. Eu acho ela uma boa série. Ela me surpreende, porque você espera que ela vai ser mais um Stranger Things, e na verdade ela quebra inteiro, assim. Eu acho ela muito boa, com exceção do episódio final. Eu acho que... Tu tá em que partes, Vini? Tô no 10º episódio da primeira temporada. No último episódio da primeira temporada. Tá na melhor parte. Eu vou fazer só uma pontuação. Peraí. Tu não gostou, William? Ele falou... Cara, assim... Não, é isso, ó. A primeira temporada pra mim é muito boa mesmo. Só que aí o que acontece, velho? Na segunda temporada, e isso não é spoiler, na segunda temporada eles focam muito no casal. E a série começa a ir um pouco pro outro lado. E acaba nesse último episódio que você falou, que também não me agrada. E eu acho que ele é um episódio final, né? Ele fecha a série de uma forma que não começou. Eu acredito que se a série fosse focada mais na questão ficção científica, no que ela vende ali na primeira temporada, ela seria do início ao fim muito boa. Meu problema, velho, é que na segunda temporada eles focam em um casal que tem um carisma de uma porta. É um casal que, porra, você toda vez que aparece, você fala, não vai sair nada daí. E aí chega o episódio final, termina daquele jeito lá. Pra mim é uma série que, tipo, é isso. Se fosse pelo caminho que se desenhou e terminasse ali, seria genial a série. Só que aí foca naquele... Aquele casal me pega demais, velho. Sério, aquele casal não tem um carisma nenhum, velho. Gente, vamos fazer um episódio sobre Dark, que já tem 8 minutos de encerrar o episódio. Deixa eu fazer só minha pontuação. O casal é... Não, mas casal a gente fala isso mesmo. O casal é Lucas e Eslovênia. Aí só que eu não entendi a referência. Caralho, eles têm mais carisma, mano. Deixa quieto. É o BBB, Marcos, é o BBB. Tu é velho, tu não assiste essas coisas, não. Tudo bem, desculpa. Uma pontuação que eu quero fazer aqui é o seguinte, é que eu não gostei muito dos enquadramentos de Dark. Assim, o diretor ele aposta muito em planos separados dos atores. Tipo, está eu e Marco conversando, caminhando na floresta. Ele usa muito câmera só em mim, câmera só em Marco, câmera só em mim, câmera só...
Eu não sei se me agrada tanto isso não, tá ligado? Tipo, tudo bem, pode ter alguma explicação por trás disso, beleza. Ele pode querer usar esse tipo de plano pra fazer a gente sentir várias coisas. Mas, não sei, me pega de um jeito que às vezes eu fico me perguntando por quê, man? Faz a porra do plano aberto, deixa aí os caras conversando com a porra da câmera aberta e vai acompanhando, caralho. Só que depois eu vejo... Cara, mas é uma série que tem um roteiro muito bom, ela tem um enredo muito bom. Sim. O problema que ela vai pra resolver é muito legal, é uma série muito inteligente ali. Eu confio nela muito na primeira temporada. Aí Marco tá mutado e falando. Vai ter que sair um episódio de Dark aqui em algum momento. E espere eu assistir. Dan também. Que é Dan Vitor, um amigo grande nosso, fã, né? grande Ele fã, gosta né? muito também. Eu acho que a gente pode depois juntar pra falar sobre ela depois. Vai ser uma série, eu acho ela muito bonita também. A questão de esteticamente ela é muito falando. Vai, mas acho que não terminou. Tu já terminou? Não, 10º episódio eu vou falar pela 4ª vez. 10º episódio da primeira temporada. Não, pô, tu já terminou tua dica? Já. Eu amo esses caras, cara, na moral. Isso é muito bom. Vai, cara, bora lá, vou ser objetivo. Eu vou indicar um filme e vou dar uma série de bônus, entendeu? O filme, mano, é um que eu acho que vai varrer muito o Oscar, velho, que é Ataque dos Cães. Não sei se alguém aqui já assistiu. Cara, me arrepiei. Esse filme, pra mim, vai varrer no Oscar, velho. É um filme talvez o grande filme de 2021, filmaço. Filme que assisti, tá na lista. Cara, pra mim, ele vai varrer muito ali. Eu vejo o Benedict grande chance de ganhar o melhor ator. O coadjuvante, que eu esqueci o nome dele, muito bom também, grandes chances de ganhar o roteiro. Cara, a direção, esse filme... Eu assisti alguns filmes... A direção só Oscar, uma tragédia, assim, pra não conseguir, assim. Eu acho que... É uma das melhores direções dos últimos anos, assim. Ele é um filme que te prende, velho, do início ao fim. É meio clichê falar isso, mas é um filme que te prende do início ao fim. Ele tem um enredo, velho, muito bom ali, que vai surgindo algumas coisas que você fala, o filme agora vai por esse caminho. Aí vem um negócio aqui, não, agora é por esse, e termina de um jeito inusitado. A minha indicação é porque eu gostei pra caralho, eu acho que vai varrer. É o Ataque dos Cães. E a série Bônus, velho, é uma série que eu assisti recentemente. E quando você assiste, você sai indicando pra todo mundo. É o que eu tô fazendo. Eu assisti essa série, eu puxo o assunto e indico pra todo mundo, velho, que é The Office, velho. Por muito tempo eu escutei falar dessa série. Eu não assisti, porque eu não assisti a série. Aí eu assisti Aí Luan eu lembro que na faculdade o Luan falava muito. Temos que ter um episódio só sobre essa série. Que provavelmente eu não vou participar. Chama isso aí. Cara, eu assisti primeiramente Brooklyn Nine-Nine, e aí Brooklyn Nine-Nine bebe muito da fonte de The Office, entendeu? Aí eu falei, já que elas falam muito que ela é baseada em The Office, eu fui lá assistir. Cara, surreal, velho, surreal a série, assim. Ela é humor puro mesmo, é pastelão, trashzão, constrangedor, eu acho que como melhor descrever aquele humor constrangedor de um dia a dia de um escritório de uma empresa que vende papel. Eu acho isso surreal. É um defante. É um defante na série. Então é isso, minha indicação é The agora, Office, cara. Agora, é uma série que você acha que não vai dar nada assim pela... Você lê assim, você fala, cara, qual o contexto disso aqui? O que vai sair disso aqui? É uma série documental, não é? Quando você assiste, velho, cara, lhe prende, velho. Pô, você é louco. Fico até triste porque você termina e fica sem rumo. Agora o quanto que o Whindersson se balança enquanto ele fala com o notebook no colo é um absurdo, mano. Completamente. Tá no colo, não, pô, tá na... Mas tu se balança do mesmo jeito. Tanto que esse Coringa aí atrás se balançou hoje, foi complicado. Vinícius, amo ele, velho. Eu tenho esse sentimento assim. Não, eu amo ele assim como amo todos vocês. Eu amo muito ele. O bicho gosta de falar de William, mas pra encerrar de vez aqui esse episódio,
Senão a gente vai ficar falando mal de William aqui, não é bom. Eu gosto muito de William para isso. Eu bati 1h40 aí já. A minha indicação vai ser muito curta e rápida. Eu vou indicar um documentário da original Netflix, que foi um documentário que ele foi lançado justamente nesse período da pandemia, que ele veio trazendo um respiro muito bom para o momento. Foi tanto que ele foi bastante premiado, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor documentário. Eu não achei justo na época, porque eu queria que Collective tivesse ganhado como melhor documentário, mas enfim. O nome do documentário é Professor Polvo. É um documentário da Netflix. Cara, é muito bom, é um documentário muito leve, assim, que fala muito sobre o contato do ser humano com a natureza. É de um fotógrafo documentarista que ele tá fotografando ali, né, no quintal da sua casa, no mar. E aí ele começa a ter contato com o polvo, ele acaba construindo uma relação com o polvo, cara. É assim, tipo, é um negócio muito simples, uma premissa muito simples, mas é um documentário muito bonito, assim, que faz a gente resgatar a nossa... esse ponto de equilíbrio que a gente tem, sabe, com a natureza, esse ponto de equilíbrio com a gente mesmo, e que ele foi lançado num período que o mundo precisava disso, assim. Eu acho que foi por isso que ele foi tão bem nas premiações, tão bem, assim, quisto por muitos. Então fica a minha recomendação. Eu acho que é um documentário que vale muito a pena assistir aí, investir algumas horinhas e vê-lo, assim. E é isso o episódio de hoje. Falamos sobre nossa relação com o cinema durante a pandemia. É um tema que a gente queria falar. A gente já estava um tempinho, né, planejando fazer esse episódio, mas finalmente saiu. Né, agradecemos mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui. Will, brigadão pela participação mais uma vez. Até a próxima. Vini também, até a próxima. Tamo junto, galera. Nóis. E Luancito, brigadão por participar pela primeira vez, por aceitar o convite. Fique tranquilo que vai ter mais, tá? Vai ter mais. A gente vai aparecer aqui de novo. E é isso aí, gente. Valeuzão. Brigadão. Até a próxima. Ouça também o episódio esse episódio e todos os outros nas outras plataformas digitais, Spotify, Cashbox, Apple Podcast e algumas outras. Também nos siga no Instagram, tá aparecendo aí embaixo, de novo, @7clubearte, lá tem os links que direcionam as plataformas da gente para ouvir em outros lugares, que aqui no YouTube assiste, nas outras somente ouve. E também no Instagram tem alguns conteúdos, né, próprios para a plataforma, sempre dicas de filmes, enfim, coisas únicas para lá. Enfim. Nos sigam também, né? Aqui, ó, tem um arroba de cada um aqui. Tem um arroba da gente aqui também. Caso vocês queiram, Marco produz conteúdo, bastante conteúdo áudio para cinema. Eu também posto um negócio lá no meu de vez em quando. Luan é apenas redator do McDonald's. E o William cria como é que é a descrição do Instagram? Eu crio uma estratégia para marcas. Não, o William é um excelente social media, inclusive. Se alguém tá precisando de social media, o William joga lá em William. Só vai botar lá o William Goatti. Ele é melhor do que ele faz, porque ele é o Goatti. Tamo junto, galera. Mas é isso, gente. Valeu. Já foi. Até o próximo episódio. Até a próxima. Bons filmes. Vejam esses filmes, essas séries indicadas aí. São uma boa pedida. Valeu, até a próxima. Valeu, mano.